Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Viva São Francisco de Assis! Né? Hoje, dia de São Francisco de Assis, né? Dia que a gente está fazendo a live. Hoje eu já fui fazer bênção dos animais, né? Mas assim, também recebemos uma boa notícia, né? Que o Papa Leão publicou uma exortação apostólica, né? Dilexi te, eu te amei. Bernardo, o que está na exortação apostólica que o Papa Leão escreveu? Eu ouvi dizer que é isso, eu ouvi dizer que é aquilo. Pessoal, só dia 9. O texto só vai ser revelado no dia 9. Se vocês querem a minha opinião, observem a opinião. Eu não li o texto, eu não tenho texto. Quem disser que tem o texto, suspeita, tá? Mas eu vou dar minha opinião. A exortação é sobre os pobres. Ué, Bernardo, por que você acha que a exortação é sobre os pobres? Porque o Papa Francisco escreveu Dilexi, alguma coisa que me faltou agora, né? Que era sobre o amor sagrado e humano do coração de Jesus. E eu ouvi, não li, não tenho certeza, que ele estava escrevendo uma carta sobre os pobres. E que agora Papa Leão escreve a exortação Dilexi te, é o mesmo início. Entenderam? E a gente sabe que, ao contrário do que algumas pessoas ficam falando por aí, né? O Papa Leão, ele segue uma certa proximidade com o Papa Francisco. Ele não vai ser igual. Nenhum Papa é igual ao outro. Mas ele guarda uma proximidade. Então, eu não me espanto se Leão XIV estiver terminando a exortação apostólica de Francisco, né? Quem sabe? Nunca vamos saber. Quer dizer, vamos, quando a gente começar a ler. Tá? Peço a vocês, leiam a carta. Leiam a exortação apostólica. Ah, Bernardo, mas disseram que ela vai ser grande. Eu acho que ela pode ser um pouco grande, sim. Não sei. Mas leiam. Tá? Ah, Bernardo, eu não gosto de ler na tela. Imprime. Ah, Bernardo, às vezes eu acho que fica difícil. Lê um pedaço por vez. Lê 2 parágrafos por dia. Não tem problema. Oxe, Camaru, boa noite, paz e bem. Não tem problema. O importante é ler. Leiam a exortação que o Papa soltou hoje, que vai estar o texto público no dia 9. Tá? Volto a dizer, eu te amei. Dilexi te. Né? Eu vivo dizendo que eu não ia emitir nenhuma opinião antes da primeira encíclica. Boa noite, Diácono, paz e bem, diz o Shikamaru. Vamos ter uma exortação apostólica antes da encíclica. Isso não é algo inédito, acontece, né? O próprio Papa Francisco fez isso.
Tá? Então vamos acompanhar. Bernardo, você sabe alguma coisa sobre a encíclica? Disseram, eu não sei se é verdade, que ele já está escrevendo uma encíclica que deverá se chamar Magnífica Humanidade, sobre a inteligência artificial. Se isso realmente ocorrer, eu acho que nós teremos um papado interessante. Por quê? Porque o Papa Leão XIII escreveu Rerum Novarum motivado pela Revolução Industrial e pelas graves situações onde que os trabalhadores estavam sendo colocados. Agora o Papa Leão XIV escreve sobre a inteligência artificial e as graves consequências para o mundo moderno. Será? Se for isso, se eu tiver certo que a exortação apostólica é sobre os pobres e que a encíclica será novamente sobre o mundo do trabalho, nós podemos ter um Papa mais ligado à doutrina social da Igreja do que Francisco. Posso estar errado, posso estar certo. Quando é que nós vamos saber? Só o futuro vai nos dizer. Mas podemos rezar. Vamos agora ler o Evangelho, que será o Evangelho de amanhã. E eu acho que essa reflexão vai perturbar um pouco. Vamos ver? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo que vos mandareis, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Bem, o Shikamaru que está aqui assistindo essa live, e você que vai assistir, quando ouve esse evangelho, fica um pouco confuso. Ainda mais porque algumas pessoas instrumentalizam esse evangelho. Elas usam esse evangelho para fins que não são o que estava escrito. E apesar de eu ir nas outras leituras, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura mais detalhada desse texto. Mas mesmo com a leitura mais detalhada, eu vou buscar elementos nas outras leituras de hoje. Vamos observar. A primeira coisa que é muito interessante é que no início desse evangelho os discípulos falam: Senhor, aumentai a minha fé. E Jesus fala: olha, se vocês tivessem fé do tamanho
de um grão de mostarda poderiam fazer grandes milagres. E aí, infelizmente, as pessoas se perdem. Se perdem porque elas ficam numa reflexão de algo que não é importante. Eu conheço pessoas, inclusive, que baseados nessa passagem, quando ocorre a transubstanciação que nós católicos acreditamos, não sei se os outros irmãos que seguem Cristo acreditam, alguns acreditam, outros não. Alguns até falam assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque, na verdade, as pessoas esvaziaram a beleza dessa leitura. Estou falando isso. Quem ficar pregando para você amanhã que a fé é isso, que a fé é aquilo, que a fé é aquilo outro, provavelmente está pregando bem, fazendo uma boa pregação, mas ele deixou passar uma coisa muito interessante. E aqui é importante sempre você voltar alguns versículos atrás. Por quê? O versículo imediatamente anterior a esse. Porque olha bem, para pensar o seguinte. Os discípulos disseram ao Senhor: Senhor, aumentai a nossa fé. Por quê? Porque os discípulos pedem a Jesus para aumentar a sua fé. Você já se perguntou isso? Porque a gente ouve isso e não faz essa pergunta. E eu vou dar a resposta para você, você vai ver como isso é interessante. Jesus havia acabado de falar: se teu irmão peca contra ti no dia 7 vezes, e 7 vezes te pede perdão, tu deves perdoá-lo 7 vezes. Ou seja, Jesus acabara de dizer aos seus discípulos: meus irmãos, perdoem sempre. O perdão é sem medida, o perdão é incondicional. Vocês têm que perdoar sempre. Os discípulos olharam e falaram assim: caramba, o que eu vou fazer? Eu não sou capaz. Eu ainda não amo meu irmão, a minha irmã, suficiente para perdoar sempre. Eu ainda sou tomado pelo ódio, ainda sou tomado pela inveja, pela ganância. O peso da cultura me faz condenar as pessoas. Eu não consigo. Eles se viram diante de algo que era maior do que eles. Eles não tinham como vencer. E sabe, e isso é que é a beleza. Olha a primeira leitura de amanhã. Profeta Abacuque. Senhor, até quando chamarei sem me atenderdes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições, prepotências estão na minha frente. Reina a discussão e surge a discórdia. Ô Silvana, boa noite, paz e bem. Abacuque se vê diante de uma situação que ele não suporta mais. Aquele horror é maior do que ele. Ele não consegue aguentar aquilo. Eu vejo Abacuque hoje gritando: Senhor, até quando eu verei o genocídio em Gaza? Até quando eu verei as guerras no mundo? Até quando eu verei
as florestas queimando, os indígenas sendo massacrados, mulheres, pretos, a comunidade LGBT sendo escorraçada, ou famílias inteiras na rua. Até quando eu verei essa maldade? Ele, Abacuque, olha e fala: eu não aguento, eu não tenho forças, eu não sei o que fazer. E olha, não são só os discípulos de Abacuque. Vamos aqui na segunda leitura, né? Timóteo, um jovem colocado diante de uma grande função de cuidar, de liderar a comunidade dos cristãos em sua cidade. Ele sabe que ele é muito novo, talvez até inexperiente. É chamado a algo que ele não tem condições, não o respeitarão. Olhamos as três situações. Aquele que sofre o preconceito, aquele que enxerga a violência, a maldade, e aquele que se vê incapaz de perdoar de forma incondicional. Três situações que denunciam os males do mundo. Observe, os discípulos têm dificuldade de perdoar porque foram ensinados em sua sociedade a não perdoar. Comigo é assim, pão, pão, queijo, queijo. Comigo é assim, bateu, levou. Pode vir quente que eu estou fervendo. Não é? Vocês não ouviram isso? Não falaram isso? Quantos homens, mulheres e crianças, jovens, idosos, sofrem preconceito porque são considerados descartáveis, porque são considerados jovens demais ou velhos inúteis, ou não se encaixam nas formas da sociedade. Olha aí, é um outro erro. E a maldade, oi Giza, boa noite, paz e bem. E a maldade, a violência, a crueldade não é um erro do mundo. Observem que essas pessoas assumem suas fraquezas perante a grandes erros do mundo. Ou seja, é um testemunho que denuncia o erro. Eles assumem as fraquezas dele. Mas cada uma dessas fraquezas denuncia um tipo de erro. E aí eu lhe pergunto, qual é a saída? Boa noite, primo. Chegou mais alguém aqui. Veneza! Opa! Boa noite, Veneza. Paz e bem. Se tia Vicentina estiver por aí, dá um beijo nela, tá, Diza? Sabe? Qual é a saída? Qual é a saída para os discípulos? Qual é a saída para Abacuque? Qual é a saída para Timóteo? E isso é que é belo. É a fé. Como, Bernardo? É a fé. Observa. Timóteo, diante daquilo, e ele ouve de Paulo: exorto-vos a reviver a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição da minha mão, porque Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Olha! E olha que beleza! Porque não é um espírito de fortaleza que é a resposta para o drama de Abacuque? Estende os dizeres da tábua, porque são para serem lidos com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera. Aliás, isso, se demorar, espera.
pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. É a fé a resposta a Abacuque frente ao mal. Frente a ele olhar e falar: eu não tenho condições de vencer isso. Tenha fé. Confia, mesmo que tarde, confia. Chegará o dia. O justo vive pela fé. É a fé que suporta Abacuque frente à violência, à iniquidade, ao mal, à prepotência. É a mesma fé que Timóteo recebe, que lhe foi dada por Paulo através de ouvir a palavra que Paulo pronuncia e que se manifesta para ele no dom dado por Deus pela imposição das mãos. Nota? Não é um espírito de timidez, porque ele não precisa disso. Ele precisa do quê? É um espírito de fortaleza, de sobriedade e de amor, pois ele será o líder daquela comunidade. Mas aí vem mais uma ligação. Por quê? Porque o espírito de fortaleza é necessário para Abacuque e para Timóteo. Por quê? Porque eles estão diante de um mal externo a eles. A sobriedade é necessária para Timóteo, porque ele será o líder de sua comunidade. Mas o amor é também necessário a todos os discípulos e discípulas de Jesus, para que Jesus responda a eles: como eu perdoarei 7 vezes? Como eu perdoarei sempre? Como eu perdoarei sem limites e sem condições? Porque o Espírito do Senhor que pousou sobre ti é o Espírito de amor. E olha que eu acabei de me lembrar que a exortação do Papa Leão XIV de Lexi Te é: eu te amei. Deus te amou e Ele pede agora que você receba o Espírito de amor para que ame seus irmãos, suas irmãs. E perdoe sempre. E amando seus irmãos, suas irmãs, você vai acabar com o preconceito de qual Timóteo era vítima. Amando seus irmãos e suas irmãs, você irá acabar com a violência, com a prepotência, com a destruição, com a maldade, o qual Abacuque tanto denuncia. O que nos dá força para superar os males do mundo e as nossas fraquezas é a fé. A fé nos sustenta, a fé nos leva adiante. A fé é tão importante que nós precisamos dela para denunciar os erros do mundo. Mas não para por aí. Essa é a beleza. E sabe, eu fico pensando como a gente às vezes não presta atenção. Porque as pessoas usam esse evangelho para frisar que o servo é inútil. E eu vou dizer para vocês que eu mesmo já entendi esse evangelho assim. Portanto, pode ser que uma pessoa nova na fé, com pouca experiência, olhe para isso e fale assim: nós somos servos inúteis, sem valor. Vamos fazer mais que a nossa obrigação. Mas, à medida que a gente amadurece na fé, a gente devia pensar isso de outro jeito. Porque observe bem. Abacuque
não apenas grita contra o mal e recebe a resposta do Senhor. Tem a sua fé reforçada e recebe a resposta do Senhor. Ele proclama o reino de Deus e a sua justiça. Ele anuncia através de sua profecia que o bem vencerá o mal. Aliás, Papa Leão XIV, na sua primeira fala à humanidade, falou: o mal não prevalecerá, estamos todos na mão de Deus. Ou seja, a mesma fé que sustenta Abacuque frente ao mal, à violência, à prepotência, à destruição, é a fé que compromete Abacuque a seguir em frente, denunciando os males, mas anunciando que há algo que está além disso, há algo que supera isso, que aqueles que vivem pela fé, que buscam o amor, podem construir o reino dos céus. Me lembro da oração número 5, que a gente rezava na missa antes de trocar em omissão, que dizia assim: construir o reino, construir na terra o reino dos céus, que também é nosso. Por algum motivo mudaram para participar do reino dos céus. Acho que as pessoas ainda não entenderam que nós precisamos construir o reino. O reino dos céus virá na terra. Bernardo! Não adianta não. O guia inquisidor, fica quieto aí, o guia inquisidor já está gritando ali. O reino dos céus está próximo de vós. Quem disse isso foi Jesus, não fui eu. Vai reclamar com ele. A mesma fé que dá a Timóteo o espírito de fortaleza, sobriedade e amor, é a fé que leva Timóteo a cuidar da sua comunidade. Ele não recebe a imposição das mãos como prêmio. Você foi um líder muito bom, então vamos fazer a imposição das mãos para você. Ele não recebe o espírito de fortaleza, amor e sobriedade como pagamento. Ele serve a sua comunidade, não pensando no mérito, não pensando na recompensa. Ele sabe que ele é um servo, e aqui eu quero trocar a palavra. E eu vou depois ler, porque eu acho que pode ser trocada a palavra de inútil, talvez para imerecido. Imerecido, sim. Porque quando você recebe tamanha fé, é um dom tão grande, é um presente tão maravilhoso, que você se coloca no serviço radical das outras pessoas, dos homens, mulheres e crianças à sua volta, não esperando nenhum pagamento, não esperando nenhuma recompensa, não esperando nada, porque você já foi agraciado, você já se sente mais que recompensado, mais que recompensada. Notam? Notam como isso é importante? E é aí que Jesus vira e fala: pessoal, presta atenção. Não vão ficar aí querendo ser o rei da cocada preta, querendo ser a azeitona da empada, o último biscoito do pacote. Não. Não queiram ser o diácono elogiado pelos outros. Não queiram ter milhares de seguidores na sua live. Não. Façam suas lives, façam suas pregações
cuidem dos famintos, alimentem os famintos, vistam os nus, protejam os estrangeiros, acolham os órfãos e as viúvas. Entendam, é isso que eu pedi a vocês desde o início. Sabe, não é uma questão de obrigação, é uma questão de amor. Como Deus te amou, de lex te, eu te amei. Agora, nós amamos os outros. O serviço é um compromisso radical. É um compromisso extremo. Pode ser até subversivo. Porque dirão para vocês, eles não merecem. Eles não fizeram por onde. E vocês virarão e dirão, mas eles são o patrão. Eu sirvo a eles. É por isso que você deve se entender inútil. Porque servir às populações vulneráveis não fala que você é importante. Não. Para realmente servir as populações vulneráveis, como Jesus pede que você sirva, é que você entenda que essas populações são importantes e frente a elas você não tem importância. Entendem? A inutilidade aqui não tem a ver com a falta de recompensa, com o seu mérito. A inutilidade aqui é que você, modificado pela fé que te sustenta, se sente comprometido a ir ao encontro das populações vulneráveis e servi-las, porque elas são mais importantes. E sabe, por incrível que pareça, São Francisco de Assis, que hoje celebramos, fez isso. E fazendo isso, marcou toda a humanidade. Na sua simplicidade, cuidando dos pobres, dos doentes, dos leprosos. Ouvindo de Deus, Francisco reconstrói a minha igreja e ele, na sua absoluta simplicidade, deve ser essa capelinha que está ruim aqui, eu vou consertá-la. Ai, meu Deus do céu, será que ele não notou o que era, não? Claro que não. E essa é a beleza da fé. Que pela simplicidade você acaba fazendo coisas tão fantásticas, sem se preocupar com méritos, com glórias, com pagamentos ou reconhecimento. Você vê no outro, na outra, a grande importância, a manifestação do amor de Deus por toda a humanidade. Bernardo, eu não consigo fazer isso. Faça que nem os discípulos. Vire para o Senhor e fala, Senhor, aumenta a minha fé. Amém? 8h03. Bom, foi a reflexão de hoje sobre as leituras de amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém não gostou, se alguém acha que eu falei uma besteira, só me corrigir. Ah, Bernardo, eu quero pôr um post, mas se eu corrigir você, você vai apagar o post de forma alguma. Todos têm direito a dar a sua opinião, não tem problema nenhum. Né? Silvana, excelente mãozinha de oração. Obrigado, Silvana. Eu só peço assim, eternamente, a única coisa que eu peço, tá? É que mesmo que você discorde, mesmo que você ache que eu falei um absurdo e tal, pode falar tudo isso, mas com educação. Eu só peço isso. E nem é por mim, não. Porque não é que quando me tratam mal, porque eu recebo algumas mensagens em particular que são duras, mesmo quando eu recebo essas mensagens e eu acho que é difícil, eu não me importo.
mas eu me importo dos outros verem isso. Tá entendendo? Perturba as outras pessoas e acaba que coloca a pessoa que me critica numa situação ruim. Então, assim, só peço isso, que sejam educados, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. Tá? Mas antes eu quero marcar um encontro. Amanhã eu não devo fazer live, por isso que eu faço a live no sábado, né? Giza, ontem teve live, mamãe chegou aqui e me pediu para te escutar. Ontem foi sexta-feira, Giza. Sexta não tem live. Tá? Por quê? Porque é o dia que eu estou me reunindo na igreja para fazer a reflexão sobre o Evangelho, né? Aliás, no caso é sobre a carta aos Romanos atualmente. Tá? Então por isso eu não fiz live ontem. Sexta-feira eu não tenho feito live. Tenho feito live segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Sexta e domingo eu não tenho feito live, tá, Giza? Né? Bom, então voltando. Domingo eu não vou fazer live, segunda-feira eu farei. Então, marco o encontro com vocês, segunda-feira às 19h30. Assim disse a Giza, tranquilo. Então, agora eu vou deixar minha bênção, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Francisco de Assis, de sua companheira Clara de Assis e seu irmão Leão. Opa, peraí. Deus abençoe vocês. Grande abraço para todos. Mamãe manda beijo. Pode deixar. Darei beijo em todo mundo, Giza. Dá um beijo nela pela família. Por intercessão de Francisco de Assis, de Clara de Assis e do irmão Leão, amigo de Francisco. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.